Eu vou iniciar um pouco explicando, né, por que eu fiz um canal chamado Letras Pretas, né? Eu sou formada em letras, eu estudei na PUC de 2006 a 2009 e eu conheci no último semestre a chamada literatura africana. Só que como o foco era a língua inglesa, eu estudei só autores de língua inglesa. E assim, eu fiquei impressionada de não ter estudado um autor negro durante um curso de letras. E aquilo chamou muito minha atenção. Só que a invisibilização dos autores negros, autoras negras, ela é tão naturalizada que, durante 3 anos e meio, eu mesma, como mulher negra, não fiz esse questionamento, né? Então, na literatura, existe uma força operante ali, e eu acho que a gente tem que promover justamente a literatura para desconstruir muita coisa e para explicitar muita coisa. Então, por exemplo, se a gente for pensar no cânone da literatura brasileira, são homens brancos que estão escrevendo, né? Hoje, por exemplo, nós temos clubes de leitura de mulheres. Primeiramente, por que a gente precisa? Né? E, infelizmente, a gente precisa, porque, infelizmente, nas bibliotecas, o destaque é para os escritores brancos, para homens, hétero, e, geralmente, da região sul e sudeste. Né? Se a gente for pensar em escritores nordestinos, né, a situação fica pior ainda. Então, nós temos um mercado editorial, mas que tem um foco específico, que é um foco que é pautado no quê? No machismo, no racismo, na homofobia. Então, por exemplo, questões simples. Quantos autores trabalham com personagens homossexuais? Não tem um livro na escola, eu sou professora da rede pública, que tenha um personagem homossexual. Né? Agora, por causa da Lei 10.639, que é de 2003, estão chegando na escola pública autores e autoras negros. Mas, de novo, para chegar na escola autor indígena, autores negros, tem que ter uma lei. Né? E a nossa história ela é contada sempre do ponto de vista do outro. Né? Então, eu fiz o canal porque assim demorou para eu ter contato com autores negros. Depois que eu me formei na PUC, eu fiz um curso na USP de literatura africana de língua portuguesa. Aí eu conheci escritores moçambicanos, angolanos, gente que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então, fui fazendo cursos online, e aí eu pensei, eu quero facilitar, eu sou professora, a gente gosta de facilitar as coisas para as pessoas, a gente quer que fique acessível. Então, eu precisei de uma longa trajetória para conhecer autores e autoras negros. Então, eu quis facilitar isso para os professores, porque muitas vezes você não tem o tempo, a disponibilidade para ficar fazendo curso, ou mesmo a questão financeira. Tinha cursos, por exemplo, na UFBA, mas como que eu iria me deslocar para fazer um curso na UFBA? Eu trabalho aqui em São Paulo, não teria grana também, mesmo que fosse um curso de final de semana, para bancar. Então, a ideia do canal foi tornar acessível essas obras. E o meu foco é para os professores, porque tem muita coisa bacana, sim. Hoje em dia, felizmente, já tinha, é que não chegava aqui no Brasil. Então, hoje, por exemplo, você tem feira literária, tem vários escritores africanos. Parece que o Brasil descobriu a África agora. Né? Então, eu acho que é importante dar visibilidade para esses trabalhos. O foco é, né, no trabalho desses autores e autoras negras, mas também chama Letras Pretas, mas tem autores brancos, porque a preocupação é com a história do ponto de vista negro. Né? A autora que eu estudo no mestrado, a Cristiane Sobral, ela fala que nós precisamos fazer escurecimentos necessários. Então, o problema é que está tudo muito claro, né? E a gente precisa escurecer as coisas. Né? E, na sala de aula, eu percebo que, muitas vezes, para chegar no aluno, eu preciso me aproximar da realidade dele. Eu também sou estudante de escola pública. E, por exemplo, o que eu conheci, o Lima Barreto, que está sendo resgatado agora. Quando eu conheci a história do Lima Barreto, ele foi apresentado como um escritor marginal, ele era um alcoólatra. Aí, depois que você vai conhecer a história de vida dele, ele foi internado no hospício 2 vezes. Né? Ele era um cara que a sociedade não aceitava. Então, ele estava lá presente no livro didático, porque ele participou de um momento importante da literatura, mas ele foi apresentado com um viés, que você já pensa, é um escritor menor, porque é um escritor de literatura marginal. Agora, hoje, né, ele está sendo resgatado pela Lilia Schwartz, você vai procurar o livro dele, está R$80. Né? Então, infelizmente, o nosso país ele tem essa crise do mercado editorial também, porque a gente está muito ainda pautado na negação da diferença. Né? As pessoas leem, é o que eu falo. Quando o aluno fala para mim, professora, eu não gosto de ler, não tem como você não ler. O Paulo Freire fala, a leitura é do mundo, eu posso não saber ler aquela palavra, mas eu sei ler, eu sei interpretar, a leitura ela extrapola
as palavras, né? Eu faço a leitura do mundo. Hoje, o que a gente tem, muitas vezes, no ensino médio? A gente trabalha com turmas de ensino médio que o aluno não tem a interpretação, que chama o analfabeto funcional. Ele tem o código, ele sabe decifrar aquilo que está escrito, mas muitas vezes ele não sabe entender. E aí que entra a importância da literatura, porque a literatura, ela constrói visão de mundo, ela amplia o nosso repertório. É o que eu falo, eu sou professora de português e inglês. Eu não gosto de ensinar regra. Nem eu sei regra, eu não decoro regra, que eu acho que regra não serve para nada. Se você lê, você sabe que aquela palavra tem acento. Né? Se você lê, você sabe que a vírgula ela não vai separar o sujeito do objeto, por exemplo, mesmo sem eu saber o que é o sujeito e o que é o objeto. Então, a gramática ela está muito mais na leitura do que na decoreba de regras. E eu acho que, na escola, o nosso papel é esse, porque a nossa sociedade ela julga muito, né? Ela fala as pessoas não gostam de ler. As pessoas gostam de ler, e quando o aluno fala não gosta de ler, é que você não encontrou o livro certo para você. Tem um livro certo que está esperando por você. Só que você precisa ter a disponibilidade de ir lá e abrir. E não só isso, a gente não pode ser hipócrita, porque o livro no Brasil ele é caro. Eu mesma, como professora, eu recebo 20% de desconto, eu acho pouco. Mas toda vez que eu vou comprar o livro, eu vou lá e mostro a carteirinha de educadora, eu recebo 20% de desconto. Mas, por exemplo, tem livro que com 20% de desconto sai R$ 69,90. Isso eu como professora. Imagina para uma criança, para um pai, uma mãe que recebe um salário mínimo. Então, eu acho que a gente tem que ser realista. E eu trabalho em uma escola de comunidade e felizmente, está tendo uma movimentação. Então, por exemplo, lá na escola tem um projeto chamado Minha Biblioteca. E a prefeitura mandou para todos os alunos 2 livros de literatura. E eles que escolhem, enfim, foram títulos assim que eu queria levar para casa. Só que é para o aluno, o professor não pode pegar. Então, assim, só que qual que é a triste realidade? Sobraram muitos livros, porque os alunos não queriam levar. E por quê? Porque tem a questão da família. Né? A família tem um papel muito importante na promoção da leitura. Porque tem uma pesquisa, né, de alguns anos que aponta que o brasileiro, o que ele tem em casa é livro didático e Bíblia. Por quê? Porque você ganha o livro didático na escola pública e Bíblia, quem nunca ganhou aquela Bíblia azul? Né? Nossa, na época, tinha dia lá no estado que eles entravam lá e davam para a escola inteira a Bíblia. Né? Então, por quê? Por que alguns livros eles são muito acessíveis e outros livros não? Né? Então, assim, eu acho que está tendo uma abertura, a escola está comprometida, a educação, ela, apesar de alguns retrocessos, tem tido alguns avanços. E qual que é o meu objetivo? É trazer esses livros para o canal. Então, porque, assim, muitas vezes, o professor não conhece aquele livro, mas aí tem na sala de leitura da escola dele, tem na biblioteca. Né? E, assim, a vida do professor ela é muito corrida. Eu falo, eu sou professora de português, é mais fácil ter acesso à biblioteca. Mas tem professores de outras disciplinas, e a gente fala do aluno, e muitas vezes, muitas pessoas adultas, professores, inclusive, também não tem muita essa disponibilidade de ir lá e procurar um livro. Então, vamos lá. Olha, tem esse livro que eu estou lendo, que eu estou achando bacana. Então, na sala dos professores, eu faço muito isso. Olha, eu comprei esse livro, estou lendo, ele fala sobre isso. Se alguém quiser emprestado depois, ou eu vejo um livro que a pessoa está lendo, pega emprestado também. Então, o objetivo do canal foi esse. Uma pessoa que me inspirou muito foi a Chimamanda, depois que eu vi aquele vídeo O Perigo da História Única, em que ela fala, ela começou a escrever, ela é nigeriana, ela começou a escrever e lá na história dela tinha neve. Onde que neva nos países africanos? Onde que neva na Nigéria? As personagens eram loiras dos olhos azuis. Por quê? Porque a literatura europeia a gente conhece de cor e salteado. Então, por exemplo, o conto de fada. Ah, porque era branca como a neve. Né? Ah, porque é Rapunzel, cabelo loiro, longo. Então, muitas coisas que o nosso aluno conhece está muito distante da realidade dele. E isso cria padrão. Então, por exemplo, a minha filha mesmo, que vai fazer 3 anos, ela quer uma festa de princesa. Mas aí você vai fazer festa de princesa, qual que é o padrão de princesa? Não é uma princesa negra, não é uma princesa iorubá. É uma princesa loira. Então, assim, tem que se aproximar desse padrão. E a gente, muitas vezes, a gente não percebe a força, o potencial que a literatura tem. E por isso que é importante a gente atuar como mediador, porque assim a literatura ela forma ponto de vista, ela forma visão de mundo, ela faz algumas coisas serem naturalizadas. Então, por exemplo, por que a gente não questiona quantos personagens negros hoje a gente questiona? Quantos personagens indígenas tem? Né? Quantos personagens homossexuais tem? Quantas famílias fora da configuração que é considerada normal tem? Porque está tudo muito naturalizado. A gente
é treinado pela literatura a enxergar determinadas coisas e outras não. Só que a literatura ela provoca. E por isso que eu acho que é importante a gente trazer livros próximos. Falando de conto de fadas mesmo, tem um livro que é Rapunzel e o Quibungo. E, quando eu vou apresentar a Rapunzel para o aluno, eu mostro a Rapunzel europeia, mas eu também mostro a Rapunzel que tem o Quibungo, que é um personagem afro-brasileiro. Então, assim, a gente precisa ensinar para as nossas crianças a nossa própria história, para a gente não ter vergonha, para a criança não ter vergonha de ser negra, para a criança não ter vergonha de ser indígena, para a criança não querer ser algo que ela não é. Então, eu acho que a literatura ela tem esse papel de apresentar outras visões. Por exemplo, de criar um sentimento em relação ao outro e um sentimento positivo. O preconceito mesmo. Não adianta eu chegar para a pessoa e falar não seja racista, não seja machista, não seja homofóbico. São palavras vazias. Mas como que eu vou tocar essa pessoa? Eu vou levar um livro para essa pessoa que mostra uma situação que vai gerar um sentimento, que vai gerar uma reflexão. E aí é o papel da mediação. A gente que é professor gosta de mastigar as coisas, mas eu percebo muito. Eu estou tentando fazer mais esse exercício de deixar as crianças trazerem as coisas. Então, eu fiz um projeto de literatura africana e afro-brasileira com turma de 3º e 4º ano. Eu apresentei alguns personagens, né? Infelizmente, muitos livros ainda focam na questão da escravidão. O negro foi escravizado, ele foi passivo. Então, no livro didático, eu aprendo que o negro foi escravizado, mas eu não aprendo a revolta dos malês, por exemplo. Né? Eu não aprendo a história do Luiz Gama, porque mesmo agora com a lei, no livro didático, tem autores africanos, mas são autores de ascendência europeia. Então, você tem o Mia Couto, que eu acho maravilhoso. Só que, assim, cadê os autores de pele retinta mesmo? Tem o Pepe Tela, que está lá no vestibular, com Mayombe. Mas a mesma coisa, você tem uma literatura africana afro-brasileira, mas você está escolhendo quem vai representar essa literatura. Né? Então, parece que as escolhas são neutras. E eu, como professora, assim, o meu maior desafio é provocar o desconforto e a crítica. E é isso, não, nada é neutro. Essa roupa que eu escolhi aqui hoje, gente, ela não é neutra. Eu posso achar que é. Né? Então, o tempo todo, a gente está circulando ideia, está circulando discurso, o que a gente silencia, o que a gente leva para a sala de aula. Então, eu trago aquilo que mesmo algumas pessoas criticam. Eu falo da questão da literatura despertar sentimento, comoção, a negrinha mesmo, do Monteiro Lobato, que muita gente não gosta. Eu tento ressignificar aquilo. A negrinha ela não é nada. Ela não é nada, ela é só uma negrinha, ela não tem nome. Ela recebe uma boneca e ela acha que é um anjo, porque ela nunca viu boneca na vida dela. Então, assim, ele trouxe uma menina tão triste, uma menina tão insignificante. E eu falo, gente, olha o racismo. O que é isso? Quem é essa menina? Quem é essa negrinha? Essa menina que não tem nome, que nunca viu boneca, que ela não pode falar, sabe? Então, isso desperta, mais do que eu falar para vocês, né, para as crianças, não seja racista. Aí você trabalha com esses temas, aí depois de um tempo da aula, aí alguém faz um comentário. Não, mas espera aí, você está sendo racista comigo, eu sou negra, por que você está falando comigo dessa forma? Né? Então, eu queria, nessa idade, ter essa noção, né? Porque eu passei por situação de preconceito e discriminação, mas eu achava que era falta de educação da pessoa. Hoje eu falo, não é falta de educação, você é racista, você é machista, e não, eu não sou obrigada a engolir. Tá? Então, assim, a gente tenta desconstruir, porque as crianças elas carregam isso da família, da educação, da literatura. Então, por exemplo, tem livros hoje que eu não trabalho mais na sala de aula, tem histórias que eu não apresento mais, porque aquilo está ensinando a desvalorizar a mulher, está mostrando que a mulher negra ela só pode ser empregada doméstica, está mostrando que não, que ela só pode ser personagem secundário, né, que ela não pode ser médico, que ela não pode ser advogada. Até hoje, nas novelas, se a gente for ver, o movimento negro, o movimento feminista, ele pressiona, e a literatura e a sociedade está tentando se encaixar. Não exatamente da forma que a gente gostaria, porque, sim, tem muita reprodução de estereótipo. Né? E eu acho que o papel da literatura é esse, a gente romper com o discurso, com o silenciamento, e o mais importante é com a invisibilidade. Então, se eu levo uma autora negra, né, um autor homossexual para a sala de aula, eu estou trazendo um discurso que é silenciado, né, e trazendo a voz dessa pessoa para dialogar. E quantas crianças não se identificam? A questão da escravidão mesmo, quando eu fiz um projeto com essa turma de 3º e 4º ano,
Teve uma aluna no final da aula que ela veio falar para mim, eu nunca vou esquecer, isso faz uns 3 anos. Ela falou assim, professora, eu estou muito triste. Aí eu perguntei por quê. Ela falou assim, porque eu me sinto muito culpada por tudo isso que aconteceu. É uma menininha de 9 anos, branca, e em nenhum momento eu falei para ela, vocês são culpados. Só que ela se identificou tanto com aquelas histórias, mostrando como aquelas crianças negras eram maltratadas, né, como elas eram separadas dos pais, né, como elas tinham que servir de pequenininho, de babá, do senhorzinho, da sinhá. Né? E aí eu fiquei assim, falei, nossa, olha, né, a literatura ela vai além, né, ela extrapola. Por isso que eu falo, e muitas vezes eu provoco, e a gente tem que provocar, porque o professor quer deixar tudo pronto, mastigado. E, às vezes, quando você pede para eles trazerem coisas, e eles trazem. E eu acho que é isso, não é um julgamento. Né? Não é, o aluno faz um comentário machista, mas tem toda uma história por trás daquele comentário, um comentário homofóbico. Então, as visões de mundo elas são construídas. Eu acho que a literatura ela tem muito essa potência de desconstruir. Né? E com a Chimamanda, eu gosto muito, saiu agora, né, o livro lá da palestra dela, eu quero comprar porque é isso. Eu não canso de assistir o Perigo da História Única, porque eu conto sempre a história do ponto de vista do europeu, do homem branco. Né? Eu aprendo sempre um viés da história. Eu aprendo o viés eurocêntrico. E o objetivo do canal Letras Pretas é esse. Né? É trazer esse viés africano, afro-brasileiro, diferentes formas. E não tem uma noção de valor. São formas diferentes de ver o mundo. Então, a gente já conhece muito a história dos clássicos, né? Na Letras mesmo, a gente lê muito... Nossa, aqueles livros assim que você sai e fala assim, meu Deus, eu não entendi nada, eu sou burro, mesmo sendo da literatura. Né? Então, acho que o papel, né, o nosso papel enquanto mediadores aí é instigar, é promover, se apaixonar. Eu percebo que é muito a questão do exemplo. Então, por exemplo, quando eu gosto muito de um livro, eu tenho umas alunas negras, e quando eu gosto muito de um livro, principalmente da Chimamanda, eu falo, menina do céu, você tem que ler esse livro, você vai amar, ele é maravilhoso. Pega esse livro, leva para casa, por favor. E assim é isso, a paixão, eu acho que é mais do que falar, tá no brilho do seu olhar. Né? O aluno ele é muito mais tocado pelo exemplo. Né? Eu tinha um exemplo de uma professora negra que me tocou no ensino médio. E me tocou e me machucou também, porque ela era chamada de macaca, de testuda. Né? Ela nunca faltava, todo dia ela estava lá. E ela motivava a gente a ler, né? A pegar livro emprestado. Então, eu acho que é isso. O nosso papel é se apaixonar, porque está muito no olhar, está muito na forma, como você fala. Então, se eu for recomendar um livro que eu não gostei antes, eu pensava assim, não, eu comecei esse livro, eu tenho que ir até o fim. Não, se está me incomodando, não, eu vou fechar e vou deixar para um outro momento. Por quê? Porque até se na hora que eu for recomendar aquele livro, não vai dar certo. Porque eu não vou tocar a pessoa, eu não vou falar de uma forma apaixonante. E é isso, quando você conhece uma pessoa que está lendo um livro legal, dependendo da forma como ela fala, já teve vez de eu conversar com a pessoa e no mesmo dia ir comprar o livro. Porque é isso. A gente tem que ser tocado e a gente tem que respeitar o nosso gosto também e parar de juízo de valor. Dostoiévski, puxa, eu sou da letra, mas eu nunca li. Não chegou o momento ainda. Né? Mas, por exemplo, se eu for num círculo de leitura assim, da alta literatura, que é onde eu estou no mestrado, o pessoal adora falar, porque eu estou lendo Dostoiévski, porque, sabe, eu estou lendo Foucault, eu estou lendo um pessoal assim, arrogante também. E é isso que eu percebo. Muita gente que tenta promover a literatura é arrogante. Não, se eu estou lendo tal livro, eu estou lendo um livro de 500 páginas, você está lendo um livro de 100. Né? Então, tanto faz, eu adoro literatura infantil, gente, eu adoro desenho, então eu levo muito... tenho uns vídeos no YouTube que chama A Cor da Cultura. Né? E eles são livros animados que são apresentados personagens animados. Então, eles pegam Menina Bonita do Laço de Fita e tornam animado. Então, quando eu trabalho com um aluno Menina Bonita de Laço de Fita, eu leio o livro, eu trago outras versões, eu levo o vídeo, porque aí você tem várias leituras. Porque também a minha leitura não é a única possível. Ela não é errada, mas ela também não é a leitura autorizada, porque eu sou uma professora. Né? Então, eu acho que a gente tem que usar tudo a nosso favor, a tecnologia, os vídeos, literatura em quadrinhos. Então, não desclassificar nada. Né? E ter essa paixão, porque eu acho que é isso. O canal Letras Pretas ele tem esse objetivo, de apresentar o livro e apresentar formas de trabalhar também na sala de aula. Então, as pessoas podem pensar em diversas outras, mas eu tento falar, olha, isso daqui a gente poderia associar com tal tema, poderia passar tal vídeo. Tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa escondida também.
Então, a gente precisa aprender a fuçar e ensinar o nosso aluno a usar essa tecnologia a favor dele também. É isso, gente. Obrigada.